por que a sopa esfria quando a sopramos? Então, este é um dos assuntos do vídeo de hoje e vamos ver qual será a resposta para isso, né? Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre cozinha e ciência, e o livro texto básico que estou utilizando é este aqui, ó, Um Cientista na Cozinha. Quem tiver interesse, né, dá uma pesquisada, Um Cientista na Cozinha, um livro bem interessante do Hervé Dess. Não sei se essa é a pronúncia correta do nome desse autor. Bom, então, tentarei responder essa pergunta, ou melhor, eu não vou responder, eu vou descobrir lendo o texto, né? Por que a sopa esfria quando assopramos? Você que gosta de comer, sabe por que a cozinha suscita... Você que gosta de comer, sabe por que a cozinha suscita o entusiasmo? Você sabe por que a ciência também tem adeptos? Porque ela é a chave de um mundo imparcial, paralelo àquele que todos nós vemos, mas tão diferente. Alguns que passam por doces e sonhadores junto de seus amigos próximos perderam-se nesse mundo. E de que é feito este mundo? De átomos, de moléculas, em movimentos incessantes. Como que se parecem essas moléculas? Tudo depende daquele que as imagina e do quadro que as faz intervir. Aos olhos dos químicos, são frequentemente estruturadas de esferas coloridas que se desestruturam ou se estruturam nos frascos, nos beckers, nas provetas ou nas panelas. Para os físicos, são às vezes esferas duras e compactas que ricocheteiam umas contra as outras, à maneira de bolas de bilhar, às vezes pequenos sistemas solares que se atraem como ímãs, às vezes ainda rugas análogas àquelas que se propagam na superfície de um tanque. Bom, até o presente momento o texto ainda não esclareceu por que a sopa esfria quando a sopramos. Ele trouxe um texto bem introdutório aqui sobre essa relação entre química e cozinha, entre física e cozinha, entre ciência, ou seja, né, entre ciência e cozinha. Tá, então vamos ver o resto do texto, que eu espero que responda a minha pergunta. E a sopa? Olha só. E a sopa? Reunião de moléculas. Como toda a matéria do universo que imagina que... Meu Deus, cara, não tô meio besta para ler. E a sopa, reunião de moléculas, como toda a matéria do universo, que imagem podemos ter dela? O gourmand, ou o gourmet, com o rosto sorridente mas atento às sensações que está prestes a descobrir, vê nela um mundo de aromas. A certeza da sede aplacada. Nós o convidamos a nos seguir rumo ao mundo molecular para descobrir uma outra faceta deste que foi objeto de todo um livro de um grande cozinheiro como Antoine Carême, acho que é esse o nome dele. Continuamos sem saber por que a sopa esfria quando assopramos. A sopa que vamos explorar é uma sopa bem quente, acima da qual volutas de vapores aromáticos se elevam lentamente. Tá, então agora ele vai começar a entrar na situação da sopa. Para o físico, a sopa se comporta como a água, o que simplifica o problema. Então, entendi. Até agora ele trouxe essa ideia do que se entende por ciência, a perspectiva do físico e do químico. Então ele começa tratando sobre a perspectiva do físico com relação à sopa. Para o físico, a sopa se comporta como a água, o que simplifica o problema. O quadro é o seguinte: água líquida na sopeira, por cima ar e o vapor que se eleva no ar. Então na sopeira existe a água líquida, por cima existe o ar e o vapor que se eleva no ar. O vapor, comecemos por ele, é composto de água que se tornou gasosa. Aquecidas, as moléculas de água se tornaram tão rápidas que venceram as forças que as retinham no líquido e passaram para o ar, ao qual se misturaram progressivamente. No ar, o calor se eleva à maneira de um pedaço de madeira largado no fundo de um lago ou como um balão de São João, já que o princípio é o mesmo. A água da sopa, por outro lado, é composta de inumeráveis moléculas que se movimentam em ritmos diferentes, mas que geralmente não têm bastante energia para abandonar o líquido. Algumas, muito rápidas, escapam dele, mas, chocando-se contra o ar que paira sobre a sopa, são devolvidas ao líquido. Outras, mais lentas, só fazem-se deslocar no líquido em zigue-zague ao sabor das colisões com as moléculas vizinhas. No ar, as moléculas de nitrogênio, de oxigênio e de diversos outros elementos químicos movem-se igualmente
e às vezes vêm se chocar violentamente contra as moléculas de água e da sopa, desalojando-as como num jogo de bolinhas de gude. Choques após choques, um equilíbrio se estabelece entre a sopa e a camada de ar, que se acha logo acima dela. A temperatura do ar torna-se igual à da sopa. Se soprarmos sobre a sopa, o ar que sobe, carregado de moléculas de água... agora começou a ficar interessante esse texto. Se soprarmos sobre a sopa, acima da sopa, o ar que sobe, carregado de moléculas de água evaporadas, é substituído por ar seco. Por isso, as moléculas evaporadas não podem retornar à sopa. Soprando, você favorece a evaporação da sopa. Tudo bem, até aqui a gente já, por uma questão lógica, a gente já imaginava. Como as moléculas que se evaporam são precisamente as que têm mais energia, só ficam na sopa as moléculas que têm menos energia. Beleza? Este processo corresponde, pois, a uma diminuição da energia do líquido. Isto é, a um esfriamento. Por isso que ele esfria, então, né? Por que então está respondida a nossa pergunta já. Por que a sopa esfria quando assopramos? Porque as moléculas que ali sobraram no líquido, depois de assoprar, elas já tinham menos energia. Agora elas têm menos energia ainda. Em outras palavras, para esfriar, sopre. O fenômeno é o mesmo que você sente quando sai de um banho de mar num dia em que o vento está soprando. O vento, evaporando a água que fica na sua pele, esfria você. Atenção, porém, para esfriar toda a sopa, se ela for espessa, será preciso remexê-la ao mesmo tempo em que assopra. Senão só a superfície esfriará. Então, se a sopa ou o preparo estiver espesso, tem que mexer também. A viscosidade impedirá as moléculas da superfície de igualarem sua temperatura com as moléculas do fundo. Beleza, então esse vídeo ficou extenso pra caramba, né? Mas consegui responder por que a sopa esfria quando assopramos. Porque quando se assopra a sopa, que já está, por estar no estado sólido ali, e também líquido, já está com menos energia, ela ficará com menos energia ainda. É basicamente isso. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre leite. Por que o leite derrama? Olha só, esse livro aqui é interessante por isso. Ele traz umas perguntas assim e tenta responder de maneira científica. Fico por aqui. No vídeo passado eu tratei sobre o quê? Algumas curiosidades gerais sobre a fisiologia do gosto. Valeu!